pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Física Master. Aqui quem fala é o professor Renan Batista e hoje nós vamos dar início à nossa playlist de estática. Hoje nós vamos começar pelos conceitos iniciais. Então fica aí que depois da vinheta eu volto. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro conceito aqui fundamental dentro da estática é o conceito de ponto material. Ponto material, anote isso aí, também pode ser chamado de partícula. Qual é a ideia que eu quero que você tenha sobre isso? O ponto material, dentro de um problema, é um corpo que as suas dimensões não vão ser levadas em considerações. Pronto, simples assim. Mas é importante lembrar que esse ponto material ele possui massa. Então olha qual é a ideia. É um objeto que, em virtude do fenômeno, tem dimensões desprezíveis. Ou seja, se a gente for fazer alguma conta, certo? As dimensões dele, comprimento, altura, enfim, não vão ser levadas em consideração. Lembre-se que dentro da estática nós vamos estudar como é que pode um corpo ficar em equilíbrio mesmo com a ação de várias forças. Tudo bem? Beleza? Então lembre-se disso aí. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corpo, certo? Um ponto material, um exemplo de ponto material, onde as dimensões desse ponto não vão ser levadas em consideração. E aí, na estática, o que nos vai interessar é justamente calcular essas forças que agem nesse corpo e fazem com que ele fique em equilíbrio. Por exemplo, só aqui você tem a ação de três forças. Se esse corpo estiver preso por um fio, por fios, né, ele tem força de tração aqui e força-peso bem aqui. E, Renan, então quer dizer que eu vou ter que lembrar de força-peso, força de tração? Vai ter que lembrar. Essas forças vão ser importantíssimas e todas elas nós vamos lembrar ainda nessa aula de hoje. Então, essa que é a ideia da estática. Nós vamos analisar primeiramente como pode um ponto material ficar em equilíbrio, mesmo com a ação de três forças, por exemplo. Deu para sacar a ideia? Beleza? Então pronto. Primeiro conceito importante é de ponto material. Segundo conceito importante é centro de massa de um corpo. O centro de massa de um corpo, galera, basicamente é um ponto no corpo aonde, ou melhor, não necessariamente ele vai estar no corpo, mas é um ponto aonde se concentra a massa daquele determinado corpo. Caramba, Renan, interessante. Perfeito. O que é importante destacar aqui? Que existem situações onde o centro de massa ele pode estar no corpo, certo? Mas existem situações onde o centro de massa não necessariamente ele está no corpo. Ele pode estar em alguma parte externa, mas que ele esteja presente. Renan, como é que eu faço para descobrir o centro de massa de um corpo? Tem alguma conta? Tem, mas agora que vem a melhor parte. Preste atenção. Nós vamos para cá, para a estática, trabalhar com o conceito de corpo homogêneo. O que é um corpo homogêneo, Renan? Fala para mim. Corpo homogêneo é como se fosse essa barra aqui, ó. Nessa barra, a sua massa está distribuída igualmente em toda a sua extensão. Então, isso que é corpo homogêneo. É quando a barra está distribuída igualmente em toda a sua extensão. A massa daquela barra. Ah, saquei. E o que isso vai acarretar? O que isso vai nos possibilitar fazer? Olha a ideia. Se esse corpo ele for homogêneo, o seu centro de massa vai estar bem no meio do corpo, bem no centro geométrico do corpo. Eita, então, por exemplo, aqui, ó, o centro de massa dessa barra, que tem 40 centímetros de comprimento, ele vai estar bem aqui, ó. O que significa isso, então, Renan? Significa dizer que toda a massa dessa barra está concentrada bem no seu centro de massa. Bem nesse pontinho bem. Posso te dar um exemplo? Por exemplo, nós seres humanos, nós temos um centro de massa. O nosso centro de massa está um palmo aqui acima do nosso umbigo, mais ou menos bem aqui. Toda a nossa massa está concentrada mais ou menos bem aqui. Tudo bem? Então perceba que nem sempre é bem no meio do corpo. Tudo bem? Quando é que vai ser bem no meio do corpo? Bem no centro geométrico dele. Quando ele for o que, galera? Quando ele for homogêneo. Então, por favor, não esqueça dessa palavra aqui, ó. Homogêneo, corpo homogêneo. Isso aqui, galera, isso aqui quando cai em prova, tu já tem que ter isso na cabeça. Tudo bem? Beleza? Então pronto. Centro de massa é isso. Agora, existe o centro de massa e existe o centro de gravidade. São dois conceitos diferentes. O centro de gravidade é onde a força-peso vai atuar no corpo. Olha lá. O centro de gravidade indica o ponto de aplicação da força-peso. Olha lá, de novo. Mais uma força que você não deve esquecer. O peso vai ser fundamental aqui.
Então, por exemplo, aonde está aplicada a força-peso naquele corpo é aonde está o seu centro de gravidade. Eita, entendi, Renan. Mas o que eu tenho que saber? Você tem que saber o seguinte, que como nós vamos trabalhar com corpos homogêneos, o centro de gravidade ele vai coincidir com o centro de massa. Por exemplo, eu tenho uma barra aqui e essa barra vai ser homogênea. Tudo bem? Perceba o que eu estou falando. Para corpos homogêneos de pouca extensão, de comprimento pequeno. Tudo bem? Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma barra e eu sei que o centro de massa dela está bem aqui, ó. O centro de massa dela está bem aqui, porque ela é homogênea. Eu estou falando que ela é homogênea. Beleza. E o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que além do centro de massa estar aqui, o centro de gravidade também está aqui. Então, olha o bizu. Significa dizer que bem aqui, ó, nesse ponto, é onde atua o peso do corpo. Bem aqui é onde atua a força-peso desse corpo. Ah, Renan, então, isso vai ser importante para a gente? Vai ser muito importante, principalmente quando a gente for falar de momento de uma força. Tá bom? Isso vai ser fundamental, porque aí você vai ter que ter a ideia de que o centro de gravidade, que eu vou chamar aqui, ó, centro de gravidade, eu vou chamar de CG, tudo bem? Que nesse caso aqui, o centro de gravidade coincidiu, tá, com o centro de massa. Porque esse corpo ele tem uma pequena extensão e ele é justamente homogêneo, tá? Então você tem que ter a ideia que, por exemplo, daqui dessa extremidade, o centro de gravidade ele se encontra em 60 centímetros. Por quê, Renan? Porque a extensão dessa barra é quanto? 120, o comprimento dela, né? Então ele vai estar aqui na metade, 60 centímetros. Isso vai ser muito importante, tá, gente? Por favor, não esqueça disso. Então, você já sabe a diferença de centro de massa para centro de gravidade, tá? E você também já sabe a característica de um ponto material. Deixa eu só fazer uma observação para você anotar aí. Corpos que são muito extensos, por exemplo, prédios, apartamentos, o centro de massa ele não coincide com o centro de gravidade. O centro de gravidade ele fica um pouquinho abaixo, um pouquinho não, às vezes bem abaixo, tá? Então bora botar assim, que o centro de gravidade fica abaixo do centro de massa, tá bom? Quando o corpo ele é muito extenso. Agora pra gente não, aqui nós vamos ter corpos de 120 centímetros, 200 centímetros, isso aí não vai ser um fator, tá, que vai influenciar muito. Na maioria das vezes, o corpo homogêneo de pequena extensão, o centro de gravidade vai coincidir com o centro de massa, tá? Que vai estar localizado bem aí aonde você está vendo. Tudo bem? Beleza? Bom, tira um print aí que eu vou apagar e já volto para a gente falar das principais forças dentro da estática que você não pode esquecer. Beleza? Vai lá, tira teu print. Bom, pessoal, voltamos aqui para a gente falar de 3 forças principais aqui, bem fundamentais mesmo dentro da estática, tá? Olha só, a primeira força é o peso. Lembre-se que o peso é uma força de ação à distância, tudo bem? Por isso é chamado de uma força de campo. O que significa isso? Não precisa o corpo estar em contato com alguma coisa para existir a força-peso, tudo bem? E não se esqueça que o peso é a força com que a Terra consegue atrair os corpos que estão ali na sua superfície. Aí eu preciso de duas coisas principais, preciso de duas coisas importantes aqui sobre ela. Primeira coisa, preste atenção, com relação à sua representação, sua direção e o seu sentido. Como é que você vai olhar para um corpo e você vai representar a força-peso nele? É da seguinte maneira, olha lá. Você tem aqui um corpo que está em cima de uma superfície horizontal, tudo bem? E aí, esse corpo ele está, né, na presença da força-peso aqui. Ele tem massa aqui, então não tem jeito. Ele está no campo gravitacional também. Então tá aqui, ó. O peso ele sempre vai ser representado assim. Na vertical para baixo, sempre apontando para o centro da Terra. Tranquilo? Beleza. Agora, Renan, e aqui nesse caso? Por exemplo, aqui esse corpo ele está em contato, agora a superfície está aqui de lado, né? Tem um fio aqui segurando ele, né? Isso. E o peso? Não tem problema nenhum. O peso vai estar orientado aqui, galera, ó. Sempre na vertical. Para onde, galera? Para baixo. Sempre vai ser assim. Sempre, sempre, sempre. Tudo bem? Beleza? Renan, e como é que eu faço para calcular o peso de um corpo? Aí sim, galera. Aí você não pode esquecer. Olha lá. Para você calcular o peso do corpo, basta você fazer isso aqui, ó. Peso igual a massa vezes a gravidade. Não se esqueça, o peso sempre vai ser assim, m vezes g. Sempre, 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 sempre. Tudo bem? Isso que eu preciso de você.
representar o peso numa situação, tá? E calcular a força-peso. Tranquilo? Beleza? Então, ó, agora a gente vai para a força normal. Aí eu preciso que você lembre que a força normal, ela é uma força de contato. Ou seja, ela precisa de uma superfície de contato para poder existir. E essa força normal, ela é sempre perpendicular ao plano. Renan tá falando muito, eu não tô entendendo nada. Vamos com calma, olha lá, você vai entender agora. Preste atenção. Tá aqui a superfície de contato, tudo bem? O que eu acabei de falar? Que ela sempre vai ser perpendicular a essa superfície, certo? E perpendicular significa dizer que ela vai formar 90 graus. Então, olha lá, eu vou desenhar aqui, ó. Olha lá, olha só, rapaz. Pronto. O que foi isso que eu fiz aí? Eu desenhei a sua direção, que nesse caso aí é na vertical. Perceba que aqui, ó, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Beleza, Renan? E qual vai ser o sentido dessa força? Gente, essa força normal é a força com que a superfície vai empurrar o corpo. Para onde? Ah, para cá, ó, para cima. Pronto, tá aí, ó. Assim que você vai fazer a análise da força normal. Então, olha só, duas coisas sobre ela. Ela sempre vai ser perpendicular ao plano, tudo bem? Empurrando para fora, como se o corpo estivesse saindo do plano, tá bom? Beleza? Não se esqueça disso aí. Professor, tem uma pergunta. Faça. Como é que eu calculo a força normal? Pois é, aí que vem uma ideia importante. A força normal ela não tem fórmula específica. Existem situações que para você calcular a força normal, basta você calcular o peso, que é o caso dessa situação aí. Por exemplo, se esse corpo está em equilíbrio, eu tenho a força normal para cima, né? E quem é que está aqui sempre na vertical para baixo? E isso, eu ouvi você falando, isso mesmo, é a força-peso, tudo bem? Tá aqui, ó, o peso para baixo. Como esse corpinho está em equilíbrio, eu posso dizer que a força normal é igual ao peso. Eita! Olha só, galera, olha a ideia. Eu quero que você entenda que nesse caso em específico, nesse aqui, para você calcular normal, basta você calcular o peso. Tudo bem? Então, de novo, a força normal, ela não tem uma fórmula específica. Ela depende da interação que o corpo tem ali na determinada situação. Beleza. Bora representar a força normal aqui? Vamos lá? Agora eu não sei não, professor. Inclinou, ferrou. Não, não é assim. Olha lá, preste atenção. Tá aqui o meu corpo, certo? Tá aqui minha superfície horizontal. Aí, ó, olha lá, olha só. Tá aqui a força normal. Pronto. Gente, eu vou começar a inclinar e aí olha o que está acontecendo com a força normal. Ela vai acompanhando, deu para entender? Ela vai inclinando também. Porque lembra que ela sempre tem que ser o quê, gente? Perpendicular ao plano. Então pronto, olha lá. Eu vou agora representar aqui para você a força normal, ó. Perpendicular ao plano, apontando para onde? Para fora. Pronto, tá aí. Para cima aqui, ó. Para cima não, né? Para fora da superfície, vamos dizer assim. Então tá aí, ó. Acabei de representar a força normal. Professor, representa aí para eu ver se eu entendi o peso. Vamos lá, vamos representar. Tá aqui, ó. O peso, ele sempre vai estar na vertical para onde, galera? Na vertical para baixo. Perfeito, tá aí, ó. Tá aí a força-peso. Ah, e professor, uma pergunta. Nesse caso aí, o peso não é igual ao normal, não, né? Isso não. Uma componente do peso que vai ser igual ao normal, tá? Então, cuidado, cuidado. Nem sempre isso aqui vai existir, somente nessa situação. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Eu não quero agora discutir como que se calcula a força normal aqui, certo? Renan, e esse outro exemplo aqui? Ah, aqui sim, aqui a galera se bate um pouquinho, né? Olha lá, preste atenção. A superfície agora ela está na vertical, ela não está mais no horizontal, né? E nem no plano inclinado. E aí, então, você tem que identificar a superfície. Aí, o que você faz? Você vai desenhar aqui, ó. Uma retazinha perpendicular à superfície. Pronto. E aí, você faz a orientação, ó. Tá aí, ó. Acabei de orientar a força normal. Sempre perpendicular à superfície, apontando aqui para fora. Ah, saquei então, professor. Então, aqui que eu estou analisando a força normal. Isso mesmo. Tá bom? E o peso, Renan? Gente, esse exemplo é o mesmo desse aqui, ó. Então, o peso sempre vai estar aqui na vertical para baixo. Tudo bem? Tranquilo? Já aprendemos a identificar o peso, aprendemos a identificar a força normal. Agora nós vamos identificar a força de tração. Bota isso aí no post-it, sei lá, anota aí no teu caderno, mas bota aí agora.
A força de tração ela só vai estar presente quando você lê no texto. Considere um fio, ou uma corda, ou um cabo, ou então uma corrente tensionada, tracionada. Só vai estar presente nesse tipo de situação. Quando você tiver fios, cordas ou cabos tensionados. Deu para sacar a ideia? Beleza? Renan, e aí, o que eu tenho que saber sobre ela? Bom, vamos lá, gente. Você concorda comigo aqui, ó, que aqui existe uma forcinha, ó, que é o peso, certo? Na vertical para onde? Na vertical para baixo, puxando esse corpo para baixo. Galera, isso aqui de preto que você está vendo é um fio. Então, se tem fio, tem força de tração aí. Essa força de tração, galera, ela vai estar bem aqui, ó. Ah, então a força de tração, ela só vai existir quando o fio estiver tracionado, tensionado. Exatamente. Essa que é a ideia. E nesse caso aqui, ó, ela está na vertical para cima. Ah, entendi. Renan, sempre vai estar na vertical para cima? Não. Não. Vão existir situações, como por exemplo essa segunda aqui, que ela não vai estar na vertical para cima, ela pode estar um pouquinho inclinada, tudo bem? Ela pode estar na horizontal. Por exemplo, olha lá. Tá vendo esse pontinho aqui? É um ponto material, como nós acabamos de aprender. E aí eu tenho dois fios segurando esse ponto material. Gente, nesse fio 1 aqui, ó, você tem uma força de tração, que ela tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó, força de tração, ó. Força de tração. Eu vou chamar assim, ó, T1, tração no fio 1. Bem, aqui eu tenho outra tração, tem, professor? Tem. Essa força de tração aqui, ó, eu vou chamar de T2. Tudo bem? Vou chamar de T2, tá aqui, ó, T2. Ah, então o fio está tracionando, né? Está sendo tensionado ali, e aí eu tenho duas forças de tração. Isso mesmo. Agora perceba que nenhuma está na vertical. Tudo bem? Uma está aqui um pouquinho inclinada e a outra está aqui na horizontal. Beleza? E lembre-se que tem mais uma força aí, né? Concorda comigo? Quem é essa força? Perfeito. É o peso. Tá bem aqui, ó. Força, peso. Tá aqui, ó. Para onde? Na vertical, para baixo. Tá aí. Força, peso, força de tração, né? Estão aí as duas representadas. Aí você vai me perguntar uma coisa, Renan, aqui tem normal? Não tem normal, porque o corpo não está em contato com uma superfície. E aqui, professor? Também não tem normal. Tudo bem? Então tá aí, representamos a força de tração, representamos a força normal e também a força peso. Ah, professor, eu tenho uma pergunta. Como é que eu calculo a força de tração? De novo, galera, a força de tração ela não tem fórmula específica, tá? Ela vai depender também da interação. Por exemplo, aqui, gente, tração e peso, se tiver em equilíbrio, você pode dizer que a força de tração é igual à força o quê, galera? A força peso. Eita! Então aqui nesse caso, a força de tração é igual ao peso e isso. Ou seja, se esse cara tem 20 newtons, esse aqui vai ter o quê também? 20 newtons. Se o peso for 20 newtons, tração vai ser 20 newtons. Mas nessa situação aqui, ó, não. Nessa situação já é um pouquinho diferente, que é o que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, por favor, não perca isso aqui. Isso aqui é fundamental, os conceitos iniciais para a gente calcular essas forças, tá bom? Gente, espero que você tenha gostado dessa aula. Se caso eu te ajudei, me ajude. Como? Compartilhe esse vídeo, curte ele, te inscreve no canal, que assim você vai ajudando muito a gente aqui dentro do YouTube. E a gente vai ajudando vocês também. Forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.